Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante da Tua presença as nossas vidas, os nossos corações, clamando, Senhor, por Tua graça, Tua misericórdia e Teu favor. Clamamos, Senhor, pela unção, Pai, sobre nós, pelo revestimento do Teu Espírito, Pai, nos capacitando, nos dando vida. Em nome de Jesus, nós pedimos para que, Pai, todas essas coisas que serão expostas aqui, Pai, nós possamos nos arrepender verdadeiramente, Pai, e vigiar. Nós não possamos, Senhor, cair num laço de iniquidade e fazer com que as coisas se tornem mais difíceis. Te glorifico, Pai, te adoro, te exalto. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo, nós já entramos com confiança diante da Tua presença e humildade e queremos, Pai, diante desses fundamentos, nós já nos arrependermos e entrarmos com um coração humilde para receber a Tua palavra, Senhor. Nós não estamos como aqueles que estão de copo cheio, que não tem espaço, que não cabe mais nada. E já está cheio, e por estar cheio não quer receber do novo. O Senhor nos modifica, nos restaura e nos ative dentro das suas promessas em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Provérbios 18 e 21. Diz assim, ó. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Então, a língua ela é a expressão do coração. Então, Mateus capítulo 12, verso 34, vai falar que a boca fala do que está cheio o coração. Essas palavras ferinas, elas revelam um coração amargurado, ferido ou um coração orgulhoso. Ferir com palavras também é um fruto da carne, é uma obra da carne. E, como a gente sempre diz, onde tem carnalidade, tem pecado, onde tem pecado, tem demônio. E onde tem demônio, a presença do Senhor, ela é estancada naquele lugar. Então, precisa haver um arrependimento genuíno e um retorno. Olha só, porquanto os desejos da carne são inimizades. Então, já conheceu aquela pessoa briguenta? Inimizade, aquela pessoa, eu não vou muito com a cara de fulano. Não vou muito com a cara de ciclano. Então, ela tem um coração que está sempre disposto a fazer inimizades e não amizades.
Você conhece uma pessoa que, onde ela chega, ela faz amigos, ela alegra o ambiente, mas existem pessoas que quando ela chega, o céu fecha. Sim, a coisa fica tensa. Pois é. Inimizades. Contendas, então, aquela pessoa contenciosa, né? Então, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de ir para as vias de fato, né? Ciúme, ira, porfia, dissensões, facções. Então, quando a carne ela vai governando, a língua se torna uma arma de destruição. Muitas vezes, nós vamos ter que questionar, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou falando isso? E nós vamos ter que colocar o nosso coração em xeque. Pode ser que aconteça por acidente. Mas você vai ter que perguntar por quê, até descobrir a raiz. Faz um 5 por quê. Por quê isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por que o meu coração está angustiado? Por que meu coração está amargurado? Por que meu coração está ferido? O que está acontecendo? Amados, existe uma questão muito perigosa, muito complicada. A gente precisa entender. Porque quando vem, muitas vezes, dependendo de quem está sendo aplicada essa, esse poder da língua como arma de destruição, é desafiador. Vamos lá. Nós temos ali a nossa língua para com Deus, orando. Muitas vezes nós vamos orar agradecendo, nós vamos orar declarando, nós vamos declarar, nos movendo em misericórdia, intercedendo. A gente quer, muitas vezes, apresentar diante do Senhor situações que nos angustiam, mas já denunciando o outro. Em qual sentido? Senhor, o Senhor está vendo que fulano fez comigo, fez com isso, 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 isso. O Senhor dá um jeito. E o Senhor simplesmente nos pede para orar pelos nossos inimigos. Aqueles que se levantam. Nós perdoamos os nossos semelhantes e sentenciamos demônios. Isso que acontece, amados. Porque nós estamos carnais demais, nós começamos a desferir, a liberar palavras de acusação, palavras como decretos de juízo. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Não tem coisa pior do que um líder não tratado, com um coração angustiado, liberando palavras de maldição, decretos de juízo. Irmãos, não é pouco comum, não. Então, às vezes, um membro ele quer sair, quer transitar, ele quer ir para outro lugar, e aí ele vai falar com o líder, não, seu lugar é aqui, se você não. Eu já fui vítima disso, né? Eu entendi que era um tempo que o Senhor estava me levando para um outro local. E eu cheguei nesse líder e perguntei. Perguntei, não, falei, né? Agradeci de ter todo um tempo ali, né? Caminhando, aprendi muito, né? Um pastor que praticamente me levava para dentro da casa dele, ensinava, estava sempre junto, a gente estava sempre auxiliando ali na igreja, sempre apoiando. Mas aí, quando você fala, não, meu irmão,
Você vai ficar aqui. E é o seguinte, se você sair daqui e for para outro lugar, lá não vai dar certo. Só dá certo aqui. Ah, rapaz, que misericórdia. Repreendido em nome de Jesus. Né? Eu perdoei, né? Conversamos depois, conversei com meu líder imediato, me liberou na bênção, a gente foi. Mas por que fazer isso, né, cara? Não precisa, né? Então, outra coisa também, olha só para você ver um fundamento. Até para que o coração de um líder ele possa abençoar verdadeiramente, ele precisa estar com o coração feliz. Eu vou dar um exemplo ali de Isaac, né? Ele pede para que Esaú vá caçar, que ele faça um guisado para que ele gosta, e a alma dele ficando alegre, ele libera então uma bênção. Ele poderia falar, vem cá, meu filho, vem cá, deixa eu orar aqui rapidão, fazer uma imposição de mãos. Não, uma alma alegre vai liberar a bênção. Então, é uma das coisas, amados, que eu procuro tomar muito cuidado e buscar esses momentos de alegria no Senhor para não sair fazendo besteira, falando pelos cotovelos, né? Então, quando nós liberamos palavras ferinas contra o nosso irmão, aquele que está do nosso lado, né, conservos, o que nós falamos, irmãos de caminhada, né, conservos, muitas vezes nós temos que ter que tomar cuidado com a inveja, porque a inveja faz com que eu comece a comparar e a criticar. Em qual sentido? Muitas pessoas, elas criticam porque elas queriam estar no lugar do outro. E não porque, de fato, ela quer pontuar algo para resolver. E muitas vezes pontuando sem ninguém ter pedido. Então, uma das maiores expressões de desonra entre irmãos é a competição. E por causa da competição, como eu quero muitas vezes como é que é a palavra, gente? Me fugiu aqui agora. Sobrepor, quero ter evidência, eu vou tentar denegrir o outro. Palavras feinas. Irmãos, muitas vezes Satanás não precisa nem dos feiticeiros para poder destruir uma pessoa. Às vezes usando a boca do próprio crente, não tratado, ele acaba cumprindo esse papel. E essa não é a vontade de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque a crítica, se ela não tiver o poder da restauração, porque uma coisa é eu exortar o meu irmão, é falar, meu irmão, eu te conheci de uma certa maneira. E eu não estou vendo a mesma disposição depois. Estou vendo que você sumiu, parou, está mais distante. O que está acontecendo? Vem cá, deixa eu orar com você. Vamos estar junto. Posso te ligar 2, 3 dias para a gente orar junto, você ser restaurado nisso? O que você precisa? Não, é mais fácil falar, nossa, o irmão tem recado. Na verdade. Wendy, você quer falar, meu filho? Não,
microfonezinho tá aberto aí. Vou fechar aqui. Muito. Tá. Vou fechar. Perdão. Tá dando para entender, gente? Tá tranquilo? Existe um conceito nas raízes hebraicas da fé chamado Lashon Hara, que significa língua maligna ou língua maldita. O que é? É quando eu uso a minha boca para ferir ou para falar mal de alguém. Faço campanha de difamação. Irmãos, um comentário. Por exemplo, chega alguém na igreja e ele está muito feliz, ele está muito ativo, ele quer servir, ele quer estar junto, ele quer fluir ali, né? Ele quer. Então, lançamos ali alguns cursos, treinamentos, desafios, a pessoa está em tudo, não falta nada, aquela coisa toda. Aí vem alguém que está ferido de alguma maneira, ou que já é velho de casa e já perdeu a graça, não quer mais se envolver com nada, não quis se deixar ser tratado pelo Senhor e servir com alegria. Aí chega alguém novo, ele chega e encosta nele, às vezes marca um lanche e fala: fulano, tô vendo que você tá chegando empolgadinho aí, rapaz, a coisa não é assim não, vai devagar, porque pronto, você contaminou o irmão. Você usou a língua maligna por causa daquilo que estava no coração. Então, essa palavra Lashon Hara, ela significa língua maligna, ou língua maldita, ou maledicência, falar mal. Esse é um pecado terrível que nós precisamos examinar, voltar atrás, pedir perdão, consertar, e porque ela é exteriorização de um interior leproso. Então, como se fosse um mofo, né, nas casas, sujeira, mofo nas roupas, na pele. Então, isso aconteceu com Miriam. Moisés, ele teve um relacionamento com uma mulher cuxita, para se entender que era uma mulher negra, de outro povo, de um povo estrangeiro. Ela, com uma cultura completamente diferente. E aí, irmãos, Deus deixou um mandamento, princípio, para que o povo não se envolvesse com outros povos. Mas não sei qual foi o critério que ele usou para Moisés. Mesmo assim, Miriam estava como alguém que estava, entre aspas, certa, mas ficou ferida na pele por causa da Lashon Hara, por falar mal de Moisés. Então, pecado de maledicência é o quê? É quando eu mato a pessoa em vida, no coração de outras pessoas, através de palavras malignas. Língua torpe, mordaz, ferina. Então, quando Miriam ela falou negativamente sobre o seu irmão Moisés, ela foi corrigida por Deus e foi afligida por essa doença na pele, lepra como um castigo. Então, Moisés intercedeu e ela foi curada. Tempo depois, pouco tempo depois, mas ainda precisou ficar fora do acampamento por 7 dias.
E Arão, que tinha escutado as suas palavras negativas sem protestar, também foi punido, mas não tão severamente. Matamos as pessoas para os outros através da língua, porque elas já estão mortas por dentro. E, na verdade, nós estamos liberando essa morte na vida de outras pessoas. Então, amados, cuidado com a língua. Cuidado na hora de falar, na hora de aconselhar, porque você vê, a escuta, eu ficar dando atenção também para pessoas que falam mal dos outros, é pecado. E também, você vê, um exemplo bíblico de alguém que foi tratado por Deus. Entendeu? Então, qual que é a consequência, por exemplo, de fluir na maledicência? Miséria, porque um coração se tornou miserável, não tem nada de bom para falar, só vai falar mal. É um coração empobrecido de amor. Mesmo que eu libere aquele que fez mal, o Senhor não libera se o maldizente não se arrepender e pedir perdão. Procure aqueles que o Espírito Santo mostrar, principalmente autoridades espirituais, que você terá que pedir perdão e ele convencerá, te dará direcionamento, perdoe e libere perdão. Entendeu? Então, ó, fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, a maledicência ela tem a raiz de inveja. A inveja é o maior agente de feitiçaria. Eu virei trazendo o juízo, sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros, contra aqueles que juram falsamente, com aqueles que exploram os trabalhadores nos seus salários, oprimem os órfãos e viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito. Então, o arrependimento pelo pecado de Lachon Hará, ele disse, quando vocês orarem, diga, Pai, revela-nos quem tu és. Há um jeito nesse mundo, conserva-nos vivos, com boas 3 refeições. Preserva-nos, perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Lucas capítulo 2, versículo 4. Para que nós possamos ser perdoados, nós precisamos perdoar. E o Lashon Hara, muitas vezes, ele se manifesta através da falta de perdão. Ela reflete a falta de perdão. A palavra fala que pelo fruto nós conheceremos. O problema é que o orgulho não deixa a gente voltar atrás, né? Ah, mas fulano tá fazendo mal, sim. Vamos guardar, né? Senhor, eu quero liberar a palavra. Eu achei interessante esse fim de semana, agora nós tivemos um seminário. O apóstolo Éder trouxe uma palavra muito pontual sobre perdão. Perdão não é simplesmente eu liberar a pessoa. Muitas vezes eu fico como alguém que é um credor, o tempo todo cobrando, 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 cobrando. Agora você vai ter que pagar, agora você vai ter que suprir uma falta, uma necessidade, você vai ter que me ressarcir. Aí eu faço uma pergunta: quem deve mais? Eu a Deus ou essa pessoa a mim?
Hein, gente? Participa aí. Quem deve mais? Eu a Deus? Ou essa pessoa que me feriu a mim? Então, quando eu entendo isso, lógico, eu a Deus. Quando eu entendo isso, eu vou entender que Deus depositou algo na minha conta. E aí nós vamos trazer esse exemplo. Lembra daquela parábola onde um homem devia bilhão, é uma dívida impagada, impagável, né? Desculpa. E o rei tinha determinado que esse homem não seria solto. E ele pediu misericórdia, e o rei estendeu a misericórdia e perdoou aquela dívida. Ele saiu e encontrou uma pessoa que devia um valor muito, muito, muito menor e não quis perdoar, e acho que ele prendeu ele, né? Fez o que era mal. Eu sei que essa conversa foi chegar na, no ouvido do rei. Ele falou: eu não perdoei a sua dívida, por que você fez isso com um outro? Então, ele foi preso, e a palavra diz que ele não sairia dali até que pagasse o último centavo. Então, isso acontece conosco também. Nós fomos perdoados. O Senhor já nos perdoou. E a gente fica querendo cobrar dos outros. Libera. Fala assim: essa pessoa não me deve mais nada. Todas as vezes que esse pensamento, esse sentimento vir no meu coração, eu vou colocar no teu altar, Senhor. Senhor, olha, coloca mesmo diante do altar: Senhor, olha, tá doendo. Esse negócio tá visitando meu coração de novo, mas eu quero colocar diante do teu altar. Quer dizer que essa pessoa não me deve mais nada. E vai viver. Ah, mas fez de novo. Senhor, tá aqui eu de novo. Eu quero liberar essa pessoa, me dar sabedoria para poder lidar com isso. E vai caminhando. Porque às vezes é uma pessoa da família, uma pessoa que não tem como você cortar, você vai limitar, né? Amém? Então, Lashon Hara é uma coisa que Deus abomina. Sabe qual é? As 6 coisas que o Senhor odeia. Provérbios capítulo 6, verso 16. Olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, cuidado, amados. Então, nós vamos levantar aqui uma medida de arrependimento e nós vamos vigiar. Amados, lembrando que a renúncia, ela não é apenas um conjunto de palavras que eu falo, não. Mas é um conjunto de hábitos que eu mudo. Entendeu? Então, eu estou declarando para que eu tenha consciência. E a partir dessa consciência, não voltar a praticar mais. E daí, vamos orar? Fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu venho diante da tua presença e eu quero lhe pedir perdão. Somente eu, os meus familiares, os meus antepassados, é que pecamos contra o Senhor. O Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia.
Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor, pedimos para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos perdão, conforme Isaías capítulo 59, pegando alguns pontos, Pai. Nós aqui queremos denunciar e renunciar. Pedimos perdão, Senhor, pelas mãos manchadas de sangue, ou pelos homicídios, sacrifícios de vida, animal humano, amor ou participação em corridas de touros oferecidas a virgens ou ídolos, abortos, guerras, genocídio, por conquista de nações, violência, suicídio, masoquismo, eutanásia, terrorismo, vodus, maus tratos, mutilação de pessoas, canibalismo, cangaços, guerras religiosas, nazismo, pirataria, perseguição a judeus, perseguição a cristãos, pensamento de morte para si ou para o próximo, jogos de morte e violência, tráfico de escravos, militarismo. Senhor, nós pedimos perdão pela língua mentirosa, pela religiosidade, pela prática religiosa pagã, pela hipocrisia, pela sabotagem, pelo contrabando, pela sonegação, pela traição, pela injustiça, autoritarismo, corrupção, falta de misericórdia, enganos, domínio, falsidade, confusão e todo tipo de fraude ou engano. Senhor, nós pedimos perdão pela língua maldosa, pela língua maligna, pela lachon hará, pela calúnia, pela fofoca, pela maledicência, pelos sarcasmos, pela língua venenosa, por levantar falso testemunho, pela murmuração, pela crítica injusta, pela agressividade, pela arrogância, pela autocomiseração, pelas brigas, pelas chantagens, pela cobiça, a confusão, a delação de inocentes, pela difamação, pelo egoísmo, papai, pela falsidade, pelas inimizades, pela ira maligna, por não perdoar, pelo ódio, pelo orgulho, pela perversidade, presunção, pela procrastinação, pela propagação da iniquidade, da soberba, da teimosia, da vingança. Ó Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, perdão pela falta de justiça, pela falta de compaixão diante da desgraça dos outros, pela indiferença aos pecados das cidades e da igreja. Quando temos a oportunidade de fazer o bem, nós não fazemos, mas deixamos de fazê-lo. Por não julgar com a verdade, fazer julgamentos precipitados, favorecer aos que amamos ou quem nos convém, por demonstrar favoritismo a ricos em relação a pobres, racismo e justiça própria, confiar no que é vão, proclamar palavras vãs, todas as palavras de maldição que nós liberamos contra as nossas próprias vidas, todas as palavras de maldição que nós liberamos contra os outros, queremos te pedir perdão, Senhor. Todas as palavras que falamos contra líderes, pessoas do nosso passado, presente, todas as vezes, Senhor, que nós liberamos palavras contra os nossos irmãos, por causa da amargura, da inveja ou da competição. Todas as vezes, Senhor, que nós liberamos palavras feridas, malditas, das pessoas que nós cuidamos, lideramos, acompanhamos. Perdão, papai. Cada palavra seja recolhida e saia das mãos dos demônios. E nós
nos posicionamos com a graça, o favor do Senhor, e lhe pedimos esse tempo de vida, de unção e de graça, Pai, em nome de Jesus. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, papai. Em nome de Jesus. Nós te glorificamos, te louvamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor purificou os lábios de Isaías com a tenaz que saiu debaixo do teu trono, Senhor, porque ele reconheceu a iniquidade da sua boca. Senhor, faça isso com a nossa boca também. Senhor, vem com a tenaz que vem do teu trono e limpa a nossa boca, a nossa língua. Limpa, Senhor, os nossos ouvidos, tira toda surdez ou toda consequência da Lashon Hará. Todas as vezes que nós emprestamos os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir pessoas destruindo outras. Todas as vezes, Senhor, que nós emprestamos a boca ao inimigo com o pretexto, estou falando aqui, mas é para a gente orar. Senhor, tenha misericórdia. Te glorificamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Nos perdoa, papai. Derrama teu sangue sobre as nossas vidas e nos livra desse pecado, Pai. Em nome de Jesus. Nós nos arrependemos pontualmente e te agradecemos. Amém. Amém, amados? Que Deus continue abençoando, continue batendo nesses pontos e pedir, Senhor, pense aqui em mim. Amém. Todos os relacionamentos que foram quebrados, eu quero declarar restauração. Se houve perda de autoridade espiritual, em nome de Jesus, seja restaurada. Se a sociedade ficou sem muros, né, a sua vida ficou sem muros por causa das palavras que você liberou, em nome de Jesus, que venha esse nível de proteção e vida. Se você tem comido do fruto daquilo que você falou, ou seja, a colheita amarga, que o Senhor, em nome de Jesus, venha perdoar. João 20, 23 sobre a sua vida. Poder para perdoar pecados. Que você possa ter um ano, um tempo, um ciclo novo, doce e bom. Amém. Que o Senhor te livre da culpa e da vergonha. Que o Senhor continue trazendo revelação daquilo que precisa ser confessado e abandonado. Amém? Deus abençoe. Até o próximo desafio. Amanhã nós vamos estar falando sobre outro tema. Vamos estar falando sobre ir renunciando o desprezo do chamado de Deus, da obediência à sua palavra. Bom? Deus abençoe e até logo.